Começa agora o Off Topic Podcast dos Poligonautas. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Top! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell. E aqui do meu lado direito, anti-esquerdo, dizendo que não existe trabalho ruim e o ruim é ter que trabalhar. Cara, droga, eu não vou poder mais usar essa brincadeira. Schwarza! Olá, pessoas! E aqui está comigo uma pessoa que trabalhou muito para estar aqui nesse momento. O El Cora, e por favor, não feche essa conexão, o off-topic é muito importante para nós. É, o Regis. Eu tô muito louco de doença, não uso drogas. Eu acho que tudo que acontece comigo nesse momento tem a ver com o trabalho. É isso aí, Poligonautas, estamos aqui hoje, caras, pra falar sobre trabalho, porém, caras, as nossas desventuras no trabalho, porque qual o melhor lugar pra acontecer merda do que no trabalho, cara? Diz pra mim. Então nós vamos falar de trabalho, porém, a parte mais divertida do trabalho, que é não trabalhar. Mas antes nós vamos para a leitura de e-mail no Fala, meus fofos! Nós estamos aqui novamente com mais uma leitura de e-mail no Fala, meus fofos. Olha só. E caramba, cara, passou mais de 15 dias e o Off Topic não foi pro ar, cara. O que aconteceu, Schwarz? Muita dor e sofrimento. Ai, cara, eu que o diga, Schwarz, meu caro amigo, nós estamos juntos nessa, você sabe o quanto é complicado em certas ocasiões, né, cara? E, bom, só pra explicar pras pessoas que de repente não nos seguem no Twitter, ou enfim, não nos acompanham nas redes sociais, porque pra quem nos acompanha sabe exatamente o que aconteceu na semana passada. Eu, Schwarza, né, como a maioria sabe, eu que edito aí todo o Off Topic, aquela coisa toda, né? E eu estava trabalhando, cara, no Off Topic por 2 dias, fiquei ali meu sábado e meu domingo inteiro fazendo a edição do Off Topic, trabalhando inclusive, cara, num jeito diferente assim de editar, né, pelo menos eu achei que ficou diferente, o papo fluiu um pouco melhor. E aí, cara, no domingo eu acho que faltava tipo assim umas 2 trilhas sonoras pra ser inseridas, cara. E aí, cara, teve uma queda de energia. Aí você tá ligado que queda de energia pra quem trabalha com edição de vídeo é tipo um pesadelo, né, cara? Não, se a energia cair e você salvar, beleza. Agora, se cair enquanto você tá salvando... nossa, cara. Aí já era, corrompe tudo. Enfim, o que aconteceu foi que eu não fiz versões do arquivo final, assim, vamos dizer, da edição do Off Topic, e eu simplesmente, cara, perdi tudo que eu tinha feito. Não, cara, mano, cara, quando você me contou isso, mano, ai, cara, eu quis chorar por você, não, cara. O coração, cara, só faltou sair pela boca, cara, de tanta tristeza. Não, porque já aconteceu isso quando eu tava editando pro Ligopapo, cara, eu tava lá também, não fiz cópias, aí caiu energia na hora que eu tava salvando, corrompeu tudo. Mas não tenho o que fazer, porque muita gente falou, mas não sei o que, você não salvou o arquivo? Eu falei, sim, eu salvei, porém o arquivo que foi salvo, ele está corrompido, então não tem o que fazer, cara. Então, assim, né, até pras pessoas que trabalham aí com edição de qualquer coisa, cara, ou mesmo trabalham com arquivos no computador e tal, cara, sempre façam uma versão diferente de cada avanço que você está fazendo do seu trabalho. Sim, é bom. Porque se der alguma merda, cara, vai acontecer igual aconteceu comigo e eu chorei sangue, cara. Eu fiquei com pena de você, sério. E aí, cara, assim, não teve muito o que fazer, eu não ia, assim, logo em seguida começar o trabalho de novo, porque eu tenho certeza que não ia render, né, eu não ia ter ânimo pra pegar a edição tem que recuperar do baque, né, cara? Exatamente. Não tem como. Então eu falei, bom, vou atrasar aí mais uma semana um Off Topic, espero que as pessoas e os ouvintes entendam, né, que foi realmente uma parada totalmente fora do meu controle. Mas, cara, eu acho que até a edição desse aqui ficou até melhor, cara. Olha aí. A males que veio pra bem, né? Mas que seria bom você não ter perdido. Não, com certeza, cara, com certeza. E evitar muitas lágrimas. Bom, cara, então foi isso que aconteceu, por isso que o Off Topic não saiu na semana passada. Então sacudimos a poeira, estamos aqui pronto pra outra, mas espero que espero que não perca mais episódios, cara. Sim, pelo amor de Deus. Não, mas agora eu já aprendi, cara. Eu faço, a cada avanço na edição, eu crio uma cópia do arquivo final, aí não tem problema, cara. Então aí sim. Mas vamos aqui então já começar com os recados de praxe, cara, que o primeiro recado que eu queria dar é sobre o iTunes.
iTunes. Porque, Schwarza, nós estamos lá cadastrados na Apple Store, para que você faça, então, a assinatura do nosso podcast, do Off Topic. Então, se você utiliza o iTunes ou mesmo você quer utilizá-lo, aqui na sidebar, na categoria Off Topic, você pode baixá-lo, ou mesmo se você já tem, se você clicar, você vai ser direcionado direto pro programa, pra nossa página, para poder fazer a assinatura do Off Topic. E se você também já tem o iTunes e já utiliza o iTunes para poder baixar o Off Topic, peço que você também faça uma resenha pro nosso podcast, para ajudar a que outras pessoas também conheçam o conteúdo, né, cara? Sim, se você gosta de um conteúdo, por que não falar bem dele? Escrever Exatamente. algumas 2, 3 linhas não vai tomar tempo nenhum de você. Cara, as pessoas, os poligonautas que nos escutam, é a nossa maior propaganda, cara. Olha aí. Eu olha acho. Aí. Não é assim que funciona normalmente? Quando você gosta de uma parada, você não vai lá e recomenda e quer que os amigos também falem sobre isso também? Exatamente. Se você gosta de uma coisa, você quer recomendar pra quem você gosta. Exatamente, cara. Então, assim, isso, na verdade, o nosso sucesso, cara, ele depende muito mais dos poligonautas que nos escutam e que nos assistem lá no YouTube e tudo mais, do que da gente mesmo, né? Olha que responsabilidade, hein? O Off Topic tá na mão de vocês. Exatamente. Então, né, enfim, se você gosta do conteúdo, não deixe sempre de indicar pra um amigo e tudo mais. Tem esses caras aqui, tem esses idiotas aqui, eles fazem podcast, tem também uns vídeos no YouTube aí e tal. Se você gosta de videogame, quadrinho, cultura pop, indica lá os poligonautas pro seu amigo, cara. Olha aí, ele vai ficar um cara mais erudito e vai ter muito mais assunto nas festas por aí. Afinal, né, cara, esse é o nosso slogan, né, cara? Esse é o nosso slogan. Passou a ser. E aí, então, se você utiliza o iTunes aí como ferramenta pra poder baixar o Off Topic, entra lá, faz uma resenha, deixa o seu rate 5 estrelinhas lá pros poligonautas e seja que nem o Chaves e seja um bom menino, cara. Amém. E, cara, tem uma outra ferramenta também pra quem não quer utilizar o iTunes, cara, pra poder baixar o Off Topic, cara. Olha só, é coisa pra hipster, assim, pessoas que não querem usar o iTunes. De repente, dizem que o iTunes é de hipster, né, cara? Então esse aí é o mainstream. Esse é o mainstream, na verdade, né? Então o que acontece? Tem um aplicativo chamado BeyondPod. E esse aplicativo, ele é muito conhecido pra quem utiliza sistema Android, cara. Então você sabe que hoje celular Android, o que mais tem por aí é celular Android, né, cara? Virou um vírus, né? Todo mundo tem isso aí. Exatamente, todo mundo tem um sisteminha Android lá, seja no tablet ou seja no celular, que eu acho que é o mais comum, né? Sim. Então, esse BeyondPod, ele serve... pelo menos eu acho que ele não tem em outras plataformas, eu não tenho certeza, mas eu tenho um celular Android, então eu uso o BeyondPod pra escutar os meus podcasts favoritos. Só! Cara, você vai usar o aplicativo que o Atahel usa, cara. Olha só que Como se isso fosse alguma coisa, né? Mas então vai ter um link aqui no post, cara. É só, se você estiver acessando diretamente do seu celular, quando você clicar nesse link, ele vai direcionar você direto lá pro Google Play, na página do aplicativo BeyondPod. Nós não estamos ganhando nada pra falar sobre isso, é mais uma facilidade, na verdade, que a gente quer dar pra vocês, né? Sim. Cara, toda vez que você para clicar no link, eu imagino o Zelda. Por quê? Porque clicar no link, né? Nossa, cara. Puta merda, cara. Sempre vem automático na minha cabeça. Bom, tá, beleza, Jorge, beleza. Você e essa sua mente esquisita aí. Eu sou muito literal, cara. Mas então, tá aí mais uma dica, link aí no post se você quiser baixar o BeyondPod. Serve, como eu falei, pra sistema Android, sinceramente não sei se tem pra iOS também, mas eu estou indicando mais pra sistema Android porque no iOS você tem lá o podcast oficial lá da Apple, o aplicativo, na verdade, oficial da Apple, que você baixa pra escutar os podcasts e tudo mais. Mas se você não é o hipster e não tem Apple, pode baixar aí no seu Android, que vai funcionar também como funciona também lá no podcast da Apple também, cara. Tem Android, então off-topic na cabeça. Off-topic na cabeça, cara. E Schwarza, antes da gente começar a leitura de e-mails propriamente dita, ela vai ficar um pouquinho extensa porque a gente tem alguns recados. Sim. Que é o seguinte, cara, nós pensamos, as pessoas já sabem, pelo menos a maioria que acompanha a gente, já sabe que nós temos 2 colaboradores, 2 amigos, né, 2 amigos nossos que nos ajudam a postar conteúdo no site, né, que é o nosso queridíssimo Ghost e também o nosso passarinho queridíssimo Colibri. Nosso passarinho. Então, os caras nos ajudam, né, a postar todo o conteúdo de notícias, aquela coisa toda. Porém, cara, nós estávamos pensando no seguinte, nós pensamos em recrutar
Poligonautas, cara, pra também postar conteúdo no site. É claro, né, cara, que nós não temos como remunerar essa pessoa, né? Então ele vai ter que trabalhar de graça, vai ter que trabalhar pela paixão de nos ajudar. Mas olha aí, ele vai ter um espaço pra poder se expressar e falar das coisas que ele gosta. É claro assim, né, cara, que a gente não pode simplesmente abrir um espaço pra qualquer pessoa. Não. Então assim, se você tá afim de escrever e afim de postar notícias e mais futuramente até postar resenhas no site dos Poligonautas, você precisa ter, não uma certa experiência, mas você precisa, enfim, saber escrever direito e essa coisa toda, né, cara? Sim, sim. Por exemplo, se você já escreve em um blog, você tem um Tumblr, qualquer lugar que você escreve seus textos, mande pra gente dar uma olhada. Então, cara, assim, vamos estipular alguns critérios, pro cara que quer, de repente, virar um colaborador do site. Sim, porque também o Poligonautas, se o cara escrever qualquer bobagem lá, vai estar o nosso nome envolvido nisso. Exatamente, não pode ser qualquer coisa. Então, assim, como o Schwarza falou, se você já tem um Tumblr, ou enfim, um blog, ou algum lugar que você escreve, manda o texto pra gente, o que você acha que pode servir aqui pro nosso conteúdo. É claro que, né, a pessoa que for mandar precisa manjar de cultura pop no geral, né, cara? Sim, lógico. Não vai dar receita de bolo, né, no site. Exatamente. Então, enfim, o cara precisa manjar de quadrinhos, cinema, série de TV, videogame, enfim, né, pra poder, enfim, falar com propriedade do assunto. Exato. Então você pode mandar o seu texto, se você já estiver escrevendo em algum lugar, ou mesmo se você tem vontade de escrever, enfim, só escreve aí no seu computador, não posta em nenhum lugar, cara, sei lá, cria uma notícia, manda um texto pra gente, no próprio e-mail mesmo, pra gente, de repente, avaliar a forma que você escreve pra ver se você tem, né, se você é gabaritado pra postar notícias no site, cara. Olha só, gabaritado, gostei né, cara? disso. Não, é que a gente tá chique, né, cara? A gente tá chique, né? A gente tá agregando valor ao site, né? Não é assim. Exatamente. Então, se você quiser ser um colaborador, mande um e-mail para offtopic@poligonautas.com com o assunto colaborador. E aí, no corpo do e-mail, você coloca o texto que você venha escrever, ou se você tiver um blog, ou um Tumblr, ou enfim, qualquer lugar que você escreva, bota o link pra gente poder acessar e dar uma olhada no seu conteúdo pra ver se você é gabaritado a postar no Poligonautas, cara. Aí você vai ser agregado a essa família Poligonautas. Exatamente, mas não vai ganhar nada, tá? Já tô logo avisando. E Schwarz, a gente falou, eu não lembro agora se foi no último programa ou no penúltimo programa, sobre a arte dos fãs, que a gente até, inclusive, não sabe ainda o nome que vai ter exatamente, se vai ser Poligo Art, se vai ser arte dos fãs, enfim, a gente não sabe ainda direito, né? O mais notado foi o Poligo Art, né? Né? O clichêzão aí dos poligonautas, né, cara? Clichêzão. Então a gente quer abrir espaço, então, pra essas ilustrações, como a gente falou nos programas anteriores, pode ser ilustração de qualquer coisa envolvendo, claro, o nosso conteúdo, né? Não pode ser, enfim, desenho da sua vizinha aí de biquíni, estendendo roupa. Olha só, que coisa! Vai dar ideia, vai dar ideia. Apesar que, se você quiser mandar, pode mandar que a gente dá uma avaliada aqui. Manda no privado. Manda no privado. Então, se você quiser mandar a sua arte, mande aí também pro e-mail dos Poligonautas, né? Do Off Topic, na verdade, offtopic@poligonautas.com. E aí a gente, conforme as artes forem sendo mandadas, a gente vai colocando elas no post. Então, assim, é aquela coisa também, né, cara? Não vai também mandar desenho de palitinho, né, velho? Cara, imagina, você vai estar postando num site que tem uma visibilidade. Exato. Então mande alguma coisa decente. Não, e assim, até, cara, a gente pode, de repente, até abrir espaço pra pessoas que, de repente, levam isso como uma profissão mesmo, ou pessoas até que queiram apresentar o seu trabalho. Sim, né? Sim, com certeza. Divulgar, vai ser um veículo. Exatamente, divulgar o seu trabalho para outras pessoas. Então eu acho bastante interessante o espaço. Então se você, de repente, é ouvinte aí, trabalha com arte, alguma coisa do tipo, quiser mandar, é só mandar pro e-mail dos Poligonautas. A gente dá um jeito de colocar isso aqui no post mesmo, e mais pra frente a gente, de repente, cria um espaço exclusivo pra isso, né, cara? Demorou, cara. É isso aí, cara. Os Poligonautas recrutando aqui colaboradores pra deixar essa parada mais bonita e vistosa, cara. É o Poligonautas incentivando a arte. Exatamente, cara. E se você não quiser escutar a leitura de e-mails, você pode ligar o seu capacitor de fluxo e ir para 23 minutos e 22 segundos. What the hell, seu animal. Bom, Schwarz, então vamos começar aqui a leitura de e-mails. E lembrando aos Poligonautas que para participar aqui da leitura de e-mails, você pode mandar uma sugestão, uma crítica ou um choque. Ai! Meu Deus! Caramba, essa aqui que o choque. O
choque, pra quem não conhece, né, cara, é aquela vacilada, aquele vacilo que a gente dá, alguma informação errada que a gente acaba passando. Se você escutou alguma coisa que, enfim, não estava correta, pode mandar o seu choque aqui pro e-mail dos Poligonautas, ou sugestões, críticas, ou enfim, qualquer coisa que você queira mandar e tem a ver com o nosso conteúdo que a gente vai ler aqui no programa, cara. E lembrando também, cara, algumas regrinhas básicas, que é quando você mandar um e-mail, você mande o seu nome, o lugar onde você mora e também a sua idade, por favor. Nos ajuda a gente conhecer e saber quem é a nossa audiência. Sim, é o senso poligonáutico. É o senso poligonáutico. Exatamente. Nós temos aqui um e-mail que ela acabou não colocando a idade dela, ela colocou o nome e a cidade, mas não colocou a idade, por favor, né? É porque mulheres, você sabe, né? Mulher não gosta de revelar a idade. Não, cara, mas não tem essa, cara. Tem a regra que serve pra todo mundo, cara. Mas vamos ler, vamos abrir uma exceção aí, né? Mas a partir de agora, e-mail só com o nome, idade e cidade, ou estado, enfim, onde você queira dizer que você mora. Bom, o nome dela é Bárbara Dias, ela é de Belém do Pará, cara, olha só que longe, legal. hein? Caraca, lá pra riba, né? Lá no norte do país. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo site. Eu conheci o site dos Poligonautas pelo YouTube e acho um trabalho de qualidade, tanto no canal do YouTube quanto no podcast. Aí ela colocou um coraçãozinho aqui, mostrando o amor que ela tem por nós, cara. Cara, que bonito isso, cara. Aí ela já mandou logo aqui um slogan aqui, a minha vida é menos chata com os Poligonautas. Tá vendo? É um slogan que pega, cara. Pegou, cara, pegou. Ela já tá usando o dia a dia dela, ela faz isso pros parentes. Ela diz que gostaria muito de ter participado do episódio sobre The Last of Us, que ela disse que é um jogo maravilhoso. Cara, é emocionante, né? Deixou a gente tudo choroso. Né? Enfim, ela gosta muito do conteúdo e diz que esse e-mail era mais pra nos elogiar, dizer que o canal tá muito bom e que ela tem um canal de notícias preferidos na internet, cara. Olha São só, palavras cara. dela, tá? São palavras dela, não estou inventando nada. E esse sentimento de você escutar um podcast e você querer fazer parte dele, mano, isso eu sentia muito quando escutava outros podcasts. Demais, cara. Tipo, nossa, eu queria estar lá falando também, expondo minha experiência sobre esse tema que eles estão falando. Não, e isso é legal, isso mostra o quanto as pessoas estão, teoricamente, próximas da gente, né? É, cara, isso é muito legal de ler, cara. Com certeza, muito gratificante. Legal. Então, um abraço pra você, Bárbara Dias, de Belém do Pará. E o próximo e-mail é de um cara chamado Rafael. Olha só. Meu xará, Rafael. Gostei dele, cara, gostei dele. Ele tem 21 anos, ó. Ando na linha agora, hein, Rafael? 21 anos é perigoso. E mora em São Paulo. Ele diz que acompanha nosso canal já há bastante tempo. Desde o primeiro ano de vida do canal. Nossa, o cara é só veterano. lá no YouTube, né? Ele disse que gostou muito do último, sobre serial killers. Principalmente por a gente ter chamado o PH. Do qual também ele gosta muito do canal. Aí, o PH, muitas pessoas gostaram da participação do PH. Sim. Né? É um cara muito carismático, as pessoas gostam dele. E ele, cara, ele já vinha sendo pedido há um bom tempo já. O PH é camarada nosso de longa data, né? Então o pessoal sabia que ele era amigo nosso e queria muito a presença dele. Então, eu até já falei com ele, com certeza eu vou chamar ele pra outros episódios aqui. Com certeza ele vai ter uma participação maior aqui no nosso podcast, né, cara? Então, pode se sentir feliz, Rafael, de 21 anos, que o PH vai voltar mais vezes. Exatamente, cara, exatamente. E aí, ele termina aqui dizendo, enfim, é pena não ter mais um off-topic por semana, como a gente acabou de falar aqui, né? É difícil pra gente. É complicado. Produzir mais de um off-topic por semana. Mas já que isso não é possível, ele completando aqui, né? Que seja de 15 dias mesmo, de 15 em 15 dias. Te dou todo o apoio, ele apoia a nossa decisão. Certo. E continue com o ótimo trabalho e até mais. Olha só, cara. É isso aí que a gente já havia dito, né, cara? Colocamos esse esquema aí todo de postagem pra, enfim, não prejudicar a qualidade do podcast, do off-topic e tudo mais. Então, por enquanto fica assim. No dia que a gente viver dessa parada toda aqui, o dia que a gente tiver tempo sobrando, esbanjando tempo, a gente volta com ele semanalmente, cara. É, cara, que bom que as pessoas estão compreendendo, dando apoio, né? Isso é bacana. Isso é muito bom. A gente ficou até surpreso, né, cara? Que normalmente as pessoas, sei lá, costumam ser mais ásperas, né, cara? Jogam pedras. E tal, mas enfim, né? O pessoal compreendeu bastante e isso é muito legal, a gente fica muito feliz, né? Sim. Bom, e continuando aqui com o próximo e-mail, que é do Bruno, de São Paulo, e ele tem 18 anos, cara, acabou de entrar na maioridade aí. Ó, fica ligado aí, mano. Cuidado, né? Vai dirigir agora. Ó, tem a responsabilidade, hein, meu querido? Você é hominho já. E aí, Poligonautas, tudo beleza? Beleza, cara, e você? Beleza, tô bem, cara. Tudo bem, né? Tudo certo. Minha hérnia já tá curada, tô bem. Bom, vou ser curto e grosso, olha só.
Porque estou assistindo o Silêncio dos Inocentes que vocês sugeriram. E é justamente esse assunto que vim tratar aqui. Durante o podcast, eu ouvi um dos que estavam participando falar que o Anthony Hopkins não piscou durante as cenas. Colibri. Foi o Colibri que falou, exatamente. Mas acaba de ver a cena em que ele está falando com a senadora que teve sua filha raptada e ele piscou ao descrever o Buffalo Bill, cara. E aí? Eu não lembro. Eu sinceramente não lembro dessa cena, cara. E eu não vou olhar também agora pra, né, enfim, pra ver. Então, cara, choque no Colibri. Caraca, mano. Eu não sou o Colibri. Não, cara, mas sério, eu mirei no Colibri, me pegou em você? É que o Colibri é um passarinho, voou. Ele tá louco. Exatamente. Ele pegou em mim. E pra finalizar aqui, o último e-mail é do Giovanni Bressan, que é um sobrenome que eu não conheço, o país. E é Giovanni com D, cara? É Giovanni, Caraca, velho. Porra. É Giovanni. Giovanni, mas Giovanni em italiano é com G, não é? É, que eu saiba é de G, mas... Cara, a gente tem que parar de julgar o nome das pessoas, sério. Não, é que... Isso tá ficando chato, cara. Não, mas eu gosto de saber de onde vêm as pessoas, de onde vem a dinastia delas. Tá bom, vai. Giovanni Bressan, vai lá. Ele diz que é de Alegrete, Rio Grande do Sul. Alegrete, cara. Caraca. As pessoas lá devem ser felizes. Brasil, o planeta Terra, sistema solar de algum lugar do universo. É um cara filosófico. É, pois é. Ele tem 18 anos e é estudante de engenharia da Unipampa. Ele diz que começou a ouvir a gente naquele dia que ele tá escrevendo, dia 6/11. É um cara recém-chegado a esse universo poligonal. Seja muito bem-vindo. Me dá um abraço aqui, cara. Dá um abraço aqui. Bem forte. Estou muito alegrete em receber. Meu Deus, velho. Já cansei de colocar virada de bateria aqui na edição, velho. Ele disse que gostou muito e que nós estamos de parabéns. E ele dá uma sugestão pra gente fazer off-topics de jogos clássicos de Super Nintendo, como Super Mario, é legal, Zelda, Star Fox, Battletoads, Mortal Kombat, entre outros. Não sei se já fizeram isso. A gente não fez, né? Clássicos de Super Nintendo a gente não fez. Mas tá aí, né? A dica do tema. E ok. E ele finaliza aqui dizendo que fiquem sabendo que ganharam mais um ouvinte. Olha aí. Um abraço, cara. Dá um abraço em conjunto aqui, cara. Todo mundo se abraçando. Aquele abraço de urso, cara. Abraço de urso. Pô, cara, muito obrigado aí pelas suas sugestões. A gente, na verdade, só fez um off-topic até hoje de games, né? Que foi do The Last of Us, né? Mas, com certeza, a gente quer fazer muito mais episódios de videogame, envolvendo jogos clássicos, histórias com videogame. Cara, a gente deve ter uma infinidade de coisas pra falar sobre isso, cara. A gente passou a nossa vida jogando videogame, né, cara? Exatamente, né? Como a gente já falou, a gente joga videogame desde moleque aqui, desde a época do finado Atari. Né? O finado Atari, tadinho. Que Deus tem. Então, com certeza, vão surgir outras pautas relacionadas a videogame, não só videogame clássico, mas também jogos atuais. Se tiver algum jogo que toque a nossa alma igual The Last of Us, nós vamos fazer essa parada, velho. Sim, porque a gente vai estar empolgadaço e vão ter que falar pra alguém. Exatamente. Então, muito obrigado aí pela sua dica, Giovanni Bressan com D. Bom, Schwarza, e agora, cara, nós vamos pro off-topic de hoje que ficou engraçadíssimo, cara. A gente chorou de rir. Cara, eu chorei no papo e chorei na edição aqui de tanto da risada. Cara, nós vamos falar sobre histórias, desventuras que a gente passou no trabalho. Olha só. Né? Então não vai ser um off-topic sério, é um off-topic totalmente de histórias engraçadas e tudo mais. Galera realmente abriu o coração aí com histórias do trabalho. Né? Porque em trabalho, cara, sempre rende muita história zoada, cara. Exatamente, cara. Então fiquem aí com o off-topic sobre desventuras do trabalho, cara. Meu Deus do céu. A gente sabe que profissões tem muito a ver com aquela história lá de quando você é criança, sabe? Tipo, o que você quer ser quando você crescer, né? E aí a gente ficou pensando aqui, e isso nunca acontece, né, cara? Você nunca consegue ser exatamente o que você quer ser profissionalmente quando você é criança, né? Sim, porque quando você é criança, você fantasia muito também, né, cara? Aliás, esse acho que é o sonho mais frustrado de todos os brasileiros, né? Se você pensar, quantas crianças queriam ser astronauta? E, tipo, o Brasil só tem um astronauta brasileiro, velho. Todo mundo se frustrou, velho. Não, mas eu acho que essa parada de quando você é criança, você quer ser astronauta quando você crescer, isso aí eu não sei, cara, é uma coisa que já vem padrão de criança, né? Não, entra na questão da fantasia aí, que o Charles acabou de falar, né? Super-herói, astronauta, qualquer coisa heróica, né? Bombeiro também é uma coisa que muita criança quer ser. É verdade. Polícia. Verdade. É sério que você quer ser astronauta? Pô, eu queria. Um dia, na minha infância, eu com certeza devo ter falado que gostaria de ser astronauta um dia. Porque, cara, eu
descobriu o que significava a atividade de astronauta com 18 anos, então... Sério, cara? Como assim? Cara, a minha referência de astronauta é aquela música do Chapolin, velho. Lá, os astronautas. Então, velho, era mágico boa aquilo. referência, eu quero ser essa porra aí, mano. Mas quando eu era adolescente, cara, já com meus 15, que eu já tinha uma cabeça mais formada, tinha duas ideias, né? Eu queria trabalhar com alguma coisa a ver com aviação, porque eu sempre gostei de avião, e eu queria trabalhar na Marvel, né? Fazendo quadrinhos. E, enfim, não acabei fazendo nenhuma das duas coisas. Eu penso que a gente... As profissões, a gente acaba escolhendo elas bastante baseada na nossa frustração, nas coisas que a gente não pode fazer no momento que a gente decide ser. E provavelmente uma das primeiras coisas que todo mundo quer ser, que toda criança quer ser, tipo, algo como desenhar. Porque a primeira coisa que a gente experimenta em termos de complexidade, né? Que você vai tentar reproduzir alguma coisa ali, ainda não é capaz, e aí já se frustra, né? Tipo, sua mãe faz um desenho e você faz um desenho horrível, ela aplaude e tal, e provavelmente ali já é um primeiro trauma profissional da criança. Da vida de uma criança, né? Vocês falassem um pouquinho dos primeiros empregos, se vocês gostavam, se eram empregos legais, se vocês, enfim, se divertiam de alguma forma. Primeiro emprego de verdade, assim, cara, eu trabalhei vendendo planos de saúde. Sério? Da Mil. Sério? Sim. Caraca! Pô, você começou bem, cara. Não, meio nada, cara, porque era comissionado, né, cara, então não, mas peraí, vamos lá, se a gente levar em consideração... Sei lá, pelo menos eu comecei como atendente de bar, velho. Você já tá um pouquinho melhor, né? Então, mas eu nem considero muito porque eu não fiquei muito tempo. Entendeu? Mas como é pra falar o primeiro, então o primeiro foi esse. Aí então eu ia lá pro centro de São Paulo, né, procurar emprego. Aí tinha aqueles lugares que ficavam os caras lá com aquelas placas escritas assim, troco ouro, troco, vendo ouro, compro ouro, não sei o quê. E tinha umas pessoas que ficavam dando uns papéis de agência, né? Aí tinha lá uns prédios lá que você entrava lá e acabei pegando esse bico aí na Mil. Foi o primeiro trampo. Mas o primeiro trampo que eu fiquei mesmo, que eu trabalhei, foi carvoeiro. Caraca, isso é uma coisa bizarra, cara, porque você é o único carvoeiro que eu conheço na minha vida. Não, eu fui enganado, né? Você foi enganado? Por quê? Fui enganado, que, tipo assim, quando o cara, um ex-carvoeiro chegou aqui na minha casa e falou assim, cara, onde eu trabalho tá pegando gente. Aonde você morava, velho? Como assim, carvoeiro ele aqui? Mora aqui, cara, né? Não, mora em Itaquera, cara. Como pode, cara? Tem uma carvoaria aqui em Itaquera? Mas é que tá, não podia. Não podia, eu vou chegar lá. Fazer sentido. Eu vou chegar lá. Ele chegou em mim e falou assim que tava precisando de gente onde ele trabalhava. E eu perguntei, o que é? Cara, é um depósito de carvão. Depósito de carvão? Mas como assim? É carvoaria? Não é carvoaria. A gente trabalha com artigos para festas. Olha. Aí eu falei, beleza, tô querendo comprar um Nintendo 64, vai chegar a calhar esse emprego. Aí eu furar, cara, quando eu cheguei lá, parecia um inferno, cara. Veio um senhor. Mano, a única coisa que eu conseguia ver nele era os dentes e os olhos. Eu cheguei e falei, cara, aqui que é o depósito de artigos para a festa. Ele, quem te falou isso? Aqui é uma carvoaria, cara. Esse cara que contou essa historinha pra você, ele foi o cara mais esperto do mundo, cara, que te deu um baile. O cara comia um bifinho na marmita e depois chegava em casa com só aparecendo o olho e os dentes e falava assim, tava no churrasco. Não deu muito certo. Era zoado, lá não tinha banheiro. Pra você ter uma ideia, cara, os caras pra fazer cocô, eles iam num canto lá do terreno, cavavam um buraco com a mão. Não, cara, puta, cara, que lugar é esse, cara? Tampava, cara. Que pariu, cara. Ou então, cara, quando você... Porque às vezes com o tempo o cocô subia e voltava a feder. Não. Não, aí eles pegavam um saquinho, fazia lá o negócio no saquinho, pegava, girava e jogava no vizinho, cara. Meu Deus. Chovia merda. Olha, cara, e eu achava que meu trabalho no Lava Rápido era tosco, cara. Puta merda. Mas, Schwarz, você tava ganhando muito dinheiro pra fazer isso? Cara, deu pra comprar meu Nintendo. Mas depois, lógico, né, que nem perguntaram se pode. Na verdade, não podia. Você não pode ter uma carvoaria em lugar residencial. Aí, com o passar do tempo, eu acabei evoluindo lá, né? Parei de empacotar e fui trabalhar na rua. E lá parou de empacotar também. Eles começaram a comprar pronto já. Não, você falou uma vez pra mim que você era gerente da parada, né? Você virou gerente, né? Eu cheguei e mandou a gente embora lá, cara. Caraca, evoluiu, hein? Se você tá errando o lançamento de cocô, velho, você não pode mais trabalhar aqui, não. Você tá acertando o vizinho errado. Com certeza, se tiver uma CPI
da carvoaria, você vai ser indiciado, porque tava liderando a molecada lá nas iniciações do carvão e é proibido isso. O carvão tem que ser processado em usina sem contato humano. Mas é uma baita de uma experiência, né? Inútil, na verdade. Eu já fui um fora da lei, cara. Na verdade, eu não sei, cara. Na verdade, pode ser, inclusive, bastante útil pra fortalecer a vida de uma pessoa, né? Se o cara aguenta trabalhar na carvoaria, cara, daqui pra frente ele aguenta qualquer coisa, cara. Cara, vocês não viram uma carga de carvão chegando, cara. Caminhão. Imagina sua cara com o caminhão chegando. Cara, eu chorava. Assim, emprego mesmo, porque, como eu falei, trabalhei com meu pai, meu pai sempre teve comércio e tudo, né? Então, teve uma época lá que eu ajudava ele lá na lanchonete e tal. E eu ganhava R$20 por semana, cara. Olha só, cara, meu pai realmente era um explorador, cara. É um bom salário, é um bom salário. R$20 por semana. Ou não, há quanto tempo isso, cara? Não, é verdade. Ó, peraí, deixa eu ver. Fazem 15 anos. Porra, R$20 dá dinheiro pra caralho. Eu lembro, cara, que o primeiro... com o meu primeiro salário, eu comprei um tênis, cara. Era um Fila. Vocês lembram do Fila? Vai comprar um Fila hoje pra você ver. Isso. Na época eu comprei um Canadian com R$20. Um Canadian? Era bastante dinheiro. Era tênis isso? Era um sapato da moda. Então. Na verdade não era reais ainda naquela época, não. Só tô dando uma disfarçada. E aí depois, caras, eu fui trabalhar num Lava Rápido. Que na verdade era estacionamento, Lava Rápido, né? Mas não era, assim, não tinha nada de bizarro, assim, não muito, sabe? O ruim era que, tipo, por exemplo, Lava Rápido, quando é no verão, é tranquilo, né? Porque, tipo, enfim, né? Você tá lá mexendo com água e tal, é de boa. Mas, cara, no frio é tenso, cara. Porque às vezes chega lá um carro 7 horas da manhã, a água tá congelada, tá ligado? E você tem que, enfim, ir lá trabalhar, né? Não tem jeito. Nossa, cara, é que nem eu tomava banho de balde lá no frio, era horrível lá na carvoaria. Caraca, nem o chuveiro não tinha nessa porra, mano. Cara, não tinha uma privada, velho. O que faz você pensar que ia ter o chuveiro de água quente, velho? Verdade, né? Que ingenuidade, né, cara? Então, meu primeiro emprego, eu tinha 13 anos e o meu pai começou a trabalhar na roça com pouquíssima idade e ele achava que a gente precisava passar por isso também, né? E aí meu pai achou que era bom pra mim também e me empregou numa oficina mecânica. E era um emprego extremamente formal, me colocou lá, me apresentou um senhor eu tinha 13, o cara tinha, meu colega de trabalho tinha uns 70. E o salário acertado, no caso, foi nenhum. Porque aí aprende a profissão. Caraca, velho. E foi bizarro, porque era uma família super conturbada. Tipo, os filhos tinham problemas com drogas e eles viviam em pé de guerra, assim, tipo... Eu achava que todo dia, quando eles começavam a brigar, eu achava que ia sair tiro, porque o negócio era pesadíssimo. Louco. E eu ficava ali na expectativa da sexta-feira do cara me dar qualquer dinheiro, de receber Porque também tomava muito calote. Esse negócio de arrumar carro é um negócio meio difícil, porque o cara chega lá com o carro estourado, amassado, com problema de mecânica. Na verdade, no funilaria é mecânica. Ele precisa do carro, não necessariamente ele tem dinheiro, né? E aí... E o cara conserta o carro. E depois o que acontecia era que ele ficava com carros lá, ele tinha vários carros, que não eram dele, que tava arrumado, mas o dono não tinha dinheiro pra pagar. E eu ficava na esperança, porque sexta-feira sempre alguém recebe algum dinheiro, resolve roubar na sexta-feira, porque veio o final de semana, e sempre alguém tem dinheiro no bolso. E eu ficava na expectativa do tiozão me dar qualquer dinheiro, né? Poucas vezes ele me deu um agradinho, e mesmo assim era tão pouco dinheiro que... eu fiquei muito frustrado. Eu falei assim, cara, não quero ser mecânico, né? Eu acabei desencanando. A única coisa que eu ganhei, de fato, que eu prezei muito, como... Não foi o salário, mas... e também não foi necessariamente dado. Eu meio que roubei um carrinho de rolimã maravilhoso que ele fez. Tipo, a Ferrari dos carrinhos de rolimã. Sério? Aí eu pirei. Eu falei, cara, um dia... Eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse carrinho e eu não vou voltar nunca mais aqui. Foi o que eu fiz. Aí depois fui pilotar os carrinhos de rolimã até quase morrer. Aí depois parti pra pensar em outros empregos. Então, cara, eu fui sempre visto pelos colegas de rua e tal como um burguesinho, né? É mesmo, cara? Pois é, cara. Enfim. Você trabalha atualmente, Cora? Hoje eu trabalho, já comecei a trabalhar.
Mas não tive nenhum emprego na minha infância, assim, essas coisas, não. Meu primeiro emprego foi com 17 anos, 18 anos. Né, eu sempre fui aquele nerdzinho, né, atolado em computador, essas coisas. E aí, um dia, minha mãe, não sei porquê, falou assim, eu vou te matricular numa escola de informática. Aí eu falei, tá bom, mas não preciso dessa bosta não, eu já sei, mas beleza, ela quis pagar. Aí ela me matriculou lá no curso de informática, numa escolinha, pode falar o nome de escola aqui? Pode. Pode, na SOS Computadores. E aí eu fiquei lá fazendo aquele curso. Aí no primeiro dia de aula, tipo, eu já demonstrei todo o meu conhecimento. E aí os caras ficaram assim, você não tinha que estar aqui, você sabe onde fica o menu iniciar, cara. Você, tipo... você sabe abrir o Paint, você sabe, tipo... Pensar que as escolas de computadores ensinavam isso, né, cara? Pois é, e a gota d'água pro professor, quando ele falou que eu não tinha que estar ali, é que eu sabia formatar um computador e reinstalar o Windows 98. Na hora que você falou isso aí, ele te contratou. Então, aí ele me chamou pra conversar e tal, falou que aquele curso não era pra mim, e me sugeriu um curso que iria ser muito melhor pra mim, o curso de web designer. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava nesse curso, apareceu um cara lá, pinta de bacana, assim, de terno e gravata. Ah, eu tenho uma empresa de publicidade e estou em busca de profissionais de criação de páginas na web. Aí era uma empresa que, tipo, tinha uma revistinha de publicidade de lambuja. Quando você anunciava seu comércio nessa revistinha, você ganhava um site, que era muito besta, tipo, era só uma espécie de cartão de visitas virtual, assim, uma coisa bem... bestinha. Só que o cara era o maior trambiqueiro do mundo, velho. Já a gente tava lá, tipo, ele não pagava o salário. Era muito pouco que ganhava, tipo, mas ele não pagava o pouco que eu merecia. Era muito enrolado. Tinha uma galera, não sei se vocês conhecem, ela é daqui da vila, uma escolinha de karatê, de taekwondo e de não sei o que. E ele resolveu patrocinar esses caras. Certo. E patrocinar, assim, de pagar busão pra eles ir pros campeonatos regionais que tinha por aqui e tal. E pra variar, ele não pagou os caras, né? E os caras perderam o campeonato por causa disso. Não, uma escola de karatê? É. Meu Deus, e aí? Aí um belo dia a gente tava lá, e aí apareceu, tipo, uns 15 caras de kimono, assim, mano. E cercaram a escola, o trampo da gente lá, o escritório, e falaram que queria falar com o chefe. E ele era cagão pra caralho, e ele pulou pela janela do fundo e saiu fora. E largou a gente lá. Mano, que chefe é esse, velho? Daí apareceu o Daniel San e bateu em todo mundo, né? Eu tava imaginando aparecer o Renato Aragão aí, cara. Trapalhões total. Nossa, não foi tão bonito assim, porque aí eles tentaram entrar, eles pularam o muro, chegaram lá, viram que o cara não tava e levaram as coisas tudo embora, velho. Como assim, computador mano? que a gente tava trabalhando, as coisas assim. A gente luta, velho. Vocês vão querer impedir? Aí eu falei, eu não, velho. Vocês podem levar o que vocês quiserem, que não é nem meu essa parada, velho. Pode ir embora. E aí, assim, acabou o meu trabalho nessa empresa, velho. Situação, cara. Tinha computador. Caraca, que situação. Los secadores quedan sin efecto. Existem alguns trabalhos, e eu acho que isso ocorre normalmente assim quando... Acho que, por exemplo, em escritório até pode até acontecer, mas eu acho que não tem, por exemplo, o peso que tem de quando você trabalha, por exemplo, numa firma, tipo, sei lá, numa metalúrgica ou numa confecção de roupas, como foi o meu caso, né? Mas sempre tem aqueles caras, aqueles companheiros de trabalho que gostam de, tipo, fazer pegadinhas com os companheiros, essa coisa toda, né, cara? Cara, imagina, a carvoaria já é um lugar meio esquisito, né? Só é o lugar onde o homem vai no seu mais baixo, sei lá, nível social. Não, cara, essa história do maluco girar o cocô foi foda, cara. Não, cara, é que lá do vizinho da carvoaria era um campo, na verdade, né? Era um campo onde o cara dava aula de futebol, tinha uma escolinha de futebol. E, né, durante a semana não tinha movimento nesse campo. Aí teve um dia que o cara falou assim, nós vamos reformar o campo. Queria saber quem é que tá jogando cocô. Aí falou, cara, a gente não sabe não. Um monte de saquinho cheio de merda. Ah, sério, mano? Nossa, que bizarro, cara. Então, como eu falei, né, era um lugar esquisito, né, que atraía pessoas esquisitas. Com condições de trabalho super adequadas. Total, cara. Então, depois de muitos anos, eles construíram um banheiro lá. Podemos tomar banho e guardar nossas roupas, então. Aí, beleza. Só que era assim, tinha um cômodo que era o banheiro e um cômodo lá de fora, que era uma cozinha lá, onde a gente fazia nosso café, né, a gente ficava lá na hora do almoço. E a gente guardava roupa lá também. Eu não sei o que eu tinha feito lá, só sei que o cara se ofendeu comigo com uma zoeira que eu fiz e o cara quis se vingar. Porque eu pregava muita peça no Jogou lá.
focou nele não, né? Não, cara, fiz coisa pior. Ele era um cara religioso e naquele dia, eu lembrei aqui que eu tinha feito. Eu peguei uma revista Playboy e peguei aquelas páginas centrais que são do meio, que é 2 páginas, tipo um pôster, da meia toda arreganhada, e coloquei, ele ia lá carregar carvão, eu peguei uns pacotes, coloquei por cima da página, porque eu pensei assim, mano, quando ele sair e puxar esses carvão aqui, ele vai ver a revista e vai ficar maluco, né? E foi o que aconteceu, ele viu e ficou pé da vida, mano. Só que ele chegou e fiz conta que não tinha percebido, e eu tava tomando banho. Sabe o que ele fez? Ele pegou a minha roupa, que tava lá, e levou lá pro escritório. Levou minha cueca, levou tudo. E deixou lá. E meu patrão foi embora e trancou. Ai, caraca. Como assim, velho? Aí terminei o banho e saí. Cadê minha roupa, mano? E não tinha ninguém. Eu era o último a tomar banho lá. Cara, imagina, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia onde tava a minha roupa. Aí, a minha sorte, cara, é que o meu chefe morava na esquina. Então eu saí pelado, assim, no terreno lá. Não, cara. Não. Aí você tá Não, velho, isso é mentira, cara. Isso é mentira. Não é, cara, não é. E eu vi um menino lá, que eu não vou falar o nome, que é sobrinho dele. E falei, dá pra chamar seu tio lá, mano, que eu tô com um problema aqui. E voltei correndo pro banheiro. Ele tava pelado também? Não, ele não tava. O moleque olhou pra você assim e falou, eu tô vendo que você tá com um problema, cara. Ele não me viu, porque eu falei da festa, assim, do portão. Entendeu? Então ele não viu a minha situação. Só falei pra ele chamar o tio dele, né? Aí eu voltei correndo. Você não saiu do lugar, então? Não, tudo bem, aí sim. Correndo lá da firma. Eu pensei que você teve que andar na rua, cara. Nossa, sei lá, né, velho? Não, eu ia dormir no banheiro, cara. Aí ele voltou, né, e falou, Jorge, o que aconteceu? O que aconteceu? Te tranquei aqui? Não, sei lá, minha roupa não tá aqui, eu acho que roubaram. Não tá aí? Sei o quê? Aí ele foi lá, procurou, aí quando ele entrou no escritório, eu vi minha roupa lá. Ele olhava nos seus olhos nessa hora ou não? Ele chegou rachando o bico, ele falou, alguém sacaneou você, cara. O meu primeiro emprego foi numa fábrica de brinquedo, né? Fabricavam-se bolas lá, bonequinhos, desses bonequinhos Jaspion, essas coisas, e de PVC, né, e etc. Era ruim pra caramba, tipo, porque a gente era criança, eu tinha 14 anos quando eu entrei lá, e eles, tipo, era pesado o trampo, um trabalho de fábrica, né. Mas isso aí tá certo? 14 anos já podia trabalhar? Naquela época, tirava-se carteira de trabalho com 14 anos. Olha aí. O Cora nasceu numa época boa, porque a mãe dele, inclusive, não precisava nem trabalhar. Com 14 anos já tinha registro formal e tudo. Fui demitido, não tava preparado ainda psicologicamente pra ser rejeitado. E era meio bagunçado, porque tinha muita molecada, né? Era bom assim, porque tinha muita menininha também, porque esse tipo de coisa, um trabalho delicado, eles contratavam muita menina. Então rolava ali uma paquera e tal, né? E ao mesmo tempo rolava bagunças, né? Do tipo, tinha muito solvente lá, porque pintava-se os brinquedos com tinta e naturalmente as misturas de tinta vão solvente, né? E aí eu tinha um encarregado que ele ficava, a gente trabalhava, ele ficava cheirando solvente lá o dia todo. E aí não era tão ruim, porque ele não supervisionava nada. O dono chegava lá, as bolas estavam pintadas tudo errado, tudo bagunçado. E não podia, obviamente que não podia brincar lá. Os Jaspion tudo pintado de rosa, né? Destruído. Na época, ficava muito no setor de bolas. Eu adoro futebol, né? Então, era inevitável que de vez em quando alguma bola pingava e... Pegava de prima, né? E emendava, lógico. E como tinha muita gente nova e brinquedo, era natural que as pessoas quisessem brincar eventualmente, né? E evidentemente que não se podia brincar. Era a primeira proibição, não brinque, senão você perde o emprego. Mas olha só, é complicado, né, cara? Crianças fazendo brinquedos, né? Exato. Olha só, não tá muito certo isso, né? Tá erradíssimo, cara. Pois é, tipo carvão também, tudo errado essas coisas. Você sabe que, né, quando o cara tá trabalhando, quando o cara é peão, né, cara, que trabalha em alguma firma, algo do tipo, você sabe que uma das coisas mais preciosas pra ele é a marmita, né? Sem dúvida. Mexer com a marmita do cara é sacanagem, né? E eu trabalhava numa confecção de roupas, né? E, inclusive eram roupas finas, cara. Eles revendiam pra alguns lugares no Bom Retiro, pra quem é de São Paulo conhece. Enfim, eu cheguei um dia lá, coloquei... eu trabalhava num lugar onde tinha um refeitório e não tinha micro-ondas na época, né? Na época tinha micro-ondas, mas os caras por algum motivo não tinham micro-ondas lá. Porque as pessoas iam todas de uma vez almoçar. Então você imagina todo mundo esquentando a marmita, né? Ia demorar mais de 2 horas. E aí eles tinham tipo uma espécie de aquecedor a vapor. E aí todas as marmitas ficavam ali e tal, aquela coisa toda. Então chegava um momento lá antes do almoço que eles ligavam. E aí na hora que você chegava lá, sua marmitinha tava quentinha. E aí, cara, sempre tinha
sempre tinha um filho da puta, cara, que fazia alguma pegadinha, alguma coisa engraçada com a marmita ou com a roupa de alguém. E aí, num dia eu cheguei lá todo pimpão pra poder almoçar na marmitinha, morrendo de fome. E aí, o que os caras fizeram? Os caras amarraram. Assim, eu não sei o que eles usaram, não sei se foi barbante, o que foi, cara. Eu sei que eles amarraram a minha marmita nesse lugar que esquentava. E aí, quando eu fui puxar ela, no que eu puxei, a cordinha puxou ela de volta. E aí, mano, cara, foi tipo arroz pra tudo que é lado. E sabe o que é pior? Caiu em cima da marmita das outras pessoas. E era ruim, cara, porque a parada tava descoberta. Tipo, as marmitas ficaram descobertas. Porque, por algum motivo, se você deixasse elas cobertas, elas enchiam de água, que o vapor subia, né? Aí, sei lá, rebatia na tampa e caía tudo dentro da marmita. Então eles destampavam as marmitas. E aí, cara, tipo, aquele dia, tipo, todo mundo comeu uma marmita. Sorte daquele que não tinha levado mistura, né, cara? Lá onde eu trabalhava, na carvoaria, o pessoal roubava a mistura. Isso aí eu já vivi também, cara. Mano, os caras colocavam as marmitas tudo na mesma geladeira, né? Aí os caras iam no banheiro, abriam a marmita de todo mundo pra ver o que tinha trazido. Aí minha mãe sempre caprichou, ela fazia bife a rolê, fazia umas coisas. Aí minha mãe colocava 3, eu ia na hora do almoço tinha uma. Que é isso, cara? Puta, cara, olha, eu acho sacanagem, cara. Mexer na marmita do amigo é sacanagem, cara. Não foi tão sacanagem, porque um dos caras um dia fez o seguinte, eu tinha levado, acho que linguiça, né, 3 linguiças, minha mãe colocava, aí no almoço tinha uma, mas um ovo frito junto, que eu não tinha levado. O cara pensou, eu vou fazer uma troca. O cara te doou. Pá, você vai comer só linguiça, velho? Vai ficar enjoado aí, mano. Troca aqui, ó. Essa foi muito boa, cara. As duas misturas mais roubadas são linguiça e bisteca. Porra, cara. É que linguiça coxa de frango também. Caraca, velho. A bisteca, o cara entra no aqui, banho-maria, aquilo que você falou, Rafa. É, banho-maria, exatamente, cara. Ele entra no refeitório, já sente o cheiro da bisteca e já vai descontrolado lá, cara. Inclusive, não foi uma experiência minha, mas a minha mãe trabalhava num hotel e nessa época muitos vizinhos entraram lá pra trabalhar nesse hotel. Aquela coisa de indicação, né? Tem alguém que assim vai, foi, daqui a pouco você vai ver, tinha um monte de vizinho trabalhando no hotel. Minha mãe trouxe a seguinte informação, que um dos nossos colegas lá, que hoje a gente joga bola e tal, ele era viciado, ele era fissurado em bisteca, cara. Como era um hotel... a comida, tipo, em geral, os caras comiam a comida que sobrava. Mas existia um preparo e tal, mas de qualquer jeito não era tipo, vamos fazer uma comida, vamos comprar comida pros funcionários. Não, eles serviam os restaurantes e aí depois o que sobrava era pra galera. Bisteca não é normalmente o que se servia no hotel, o hotel era um hotel 5 estrelas e tal. E aí eu acho que eles compravam lotes grandes de bisteca pra dar um incremento no rango do funcionário, porque funcionário, tipo, que trabalha pesado no hotel, e normalmente é um trabalho bastante desgastante, não ia conseguir ficar comendo estrogonofezinho. O cara que precisa comer um negócio com sustância, né? É verdade. O vazio não para em pé. Eles compravam cargas de bisteca. E aí não tinha muito controle. Se você quisesse comer, comia à vontade, né? E falou que esse rapaz comia, em média, 8 bistecas por refeição. Ô, louco, mano. Tinha fundo. Caraca, velho. Que maluco. Pois é. Caras, algum de vocês já deu prejuízo na firma que vocês trabalharam alguma vez na vida? Prejuízo o quê? Financeiro? Não, prejuízo financeiro. Você perder alguma coisa, ou dá prejuízo mesmo. Tipo, você não... Eu te pago o salário e você não rende. Não, isso aí é meio padrão, né? Ninguém que é empregado trabalha direito, né? Na maioria das vezes. Quando eu trabalhei naquela empresa louca lá, do cara picareta, o mais próximo de prejuízo que eu dei foi que eu abri a porta lá pros karateca entrar e levar as coisas tudo embora, né, velho? Pô. Eu não sabia que ia terminar assim, né, mas... Prejuízo maior de todos. Eu dei prejuízo porque eu era ingênuo, cara. Eu
tipo, né, era primeiro trampo, assim, né, então tinha muita malandragem. Eu tava lá trabalhando, e onde eu trabalhava lá na cavalaria, tinha uma máquina de costurar, só que é uma máquina portátil, você carregava na mão e costurava os pacotes, a alça no pacote. E na época, aquela máquina custava 4 mil reais, era uma máquina muito cara. Aí beleza, eu tava lá trabalhando, o patrão tava fazendo entrega, e chegou uma mulher loira lá, até bonita. Olha aí. Né? Ela chegou lá e falou assim, o seu fulano, não vou falar o nome do cara, né? O seu fulano tá aí? Ele não tá, foi fazer entrega. Então, sou da Receita Federal e eu vim buscar aqui a máquina de costura dele. Eu falei, sério? Mas por quê? Não, porque ele tá devendo não sei o que lá e ele precisa pagar, né, pra Receita Federal, então eu vim buscar a máquina. Tá, então toma aqui, leva. Cara, você entregou? Entreguei. Ela falou que era da Receita Federal, eu falei, mulheres não mentem. Loira ainda, é bonita, loira, né? Eu falei, não, mulheres bonitas não mentem, só as feias. Aí ele foi, levou a máquina, beleza, fiquei lá parado, sentado, sem trabalhar, não tinha mais a máquina. Olha esse empregado, cara, que empregado maldito, cara. Fazer o quê? Bater palma? Aí ele chegou, né? Tá parado? Que empregado é esse, cara? Quem contratou esse cara, velho? Aí ele chegou, né? Tá parado? O que aconteceu? Então, é que a Receita Federal veio aqui e levou a máquina embora. Aí ele falou, Receita Federal? Eu escutei uma história interessante recentemente. Meu irmão que contou, ele falou que um cliente dele, meu irmão é vendedor, um cliente dele foi autuado, não estava presente. A loja dele foi autuada lá por uma polícia, não vou mencionar o nome aqui, pra não sofrer represárias. E aí, teoricamente, o produto dele estava em desacordo com o Inmetro, não sei o quê, e a polícia deu a ideia seguinte: 70 mil reais pra ficar tudo bem. De outra maneira, ele ia ter que prender o cara que estava responsável na loja, no caso o gerente presente, né? Uhum. E aí, o gerente liga pro dono e fala, tá acontecendo isso. O cara, não é possível, não tem esse dinheiro, 70 mil reais, que loucura. E aí o advogado entrou no circuito e falou assim, é o seguinte, se você ficar preso uns 2 dias, cai pra 20 mil essa multa. Claro que o dono falou assim, então, fulano, cara, quebra essa aí, você não ficaria 2 dias preso, não? O cara começou a chorar, falando, pelo amor de Deus, sou homem de bem, não vou preso, não. Aí o cara ficou com pena e falou, beleza, né? Tirou dinheiro de onde não tinha lá e pagou. Cara, é o seguinte, eu tenho aqui uma confissão a fazer. Que o nosso queridíssimo amigo Cora, nós trabalhamos juntos numa empresa aí, que não é bom ser citado o nome. Nós começamos na profissão de... Eu posso falar, Cora? Pode, né? Fazer o quê? Google Boys? O que é? Que não pode não, falar? Eu não teria vergonha de falar se fosse Google Boys. Não, mas olha só, não, também não, peraí, cara. É um trabalho digno como outro qualquer. Igual o Google Boys. A gente sabe disso, não vamos também, né? Mas é o seguinte, nós éramos operadores de telemarketing. E nós começamos juntos na carreira de operador, aquela coisa toda. Carreira. Porém, o Cora foi um cara que se destacou mais. E o que aconteceu? Ele, um certo dia dessa carreira toda de operador de telemarketing, ele virou meu chefe, cara. Eu virei o supervisor de telemarketing, cara. Você foi meu chefe, cara. Você tem noção disso? Eu tenho, cara. Se bem que, né, a gente não respeitava muito, né, mas... Deve ser estranho, né, ter um amigo como chefe, assim, deve ser esquisito. Não, é estranhíssimo. Não, tudo bem que a gente não tinha muito relação de chefe e tal, porque, enfim, a gente era amigo, né, cara? Pois é, e isso, na verdade, era uma situação um tanto complicada, porque o Atahel e uns tantos outros que também eram meus amigos tocavam o terror naquela porra, né? Exatamente, cara, exatamente. Assim como eu fazia antes de ter virado supervisor. E eu, como supervisor, eu me sentia inibido de repreendê-los, porque, na verdade, eu queria estar junto com eles tocando terror. Cara, eu não queria estar na sua situação, cara. A sua situação era uma situação muito difícil, cara. E aí eu tinha um chefe, o meu superior, que era o nome do cargo, eles eram gestores. E o cara... Só que o cara era uma porra louca também. Então, assim, ele via os caras tocando terror lá.
e via eu olhando o cara, não fazendo nada, só que ele me olhava e não fazia nada também, porque ele também ficava sem jeito, porque ele também achava aquilo tudo uma bosta. E assim, velho, tem que zoar mesmo pra ficar menos maçante, né? Menos zoeira. Só que teve vezes que, tipo, chegaram pra mim e falaram, cara, você tem que repreender esses malucos, você tem que dar advertência, você tem que dar isso, tem que dar aquilo. Aí eu chegava lá rindo pros caras, mano, é o seguinte, eu vou ter que dar uma advertência pra vocês. Dava aquele tapinha nas costas, né? Uma cerveja. Nossa, se fudeu, cara. Pois é, e eu era um supervisor tão legal, mas eu era um supervisor tão bacana que nas minhas primeiras férias, né, ou seja, 1 ano e pouquinho no cargo, pediram pra a minha cabeça lá e eu fui mandado embora. Aliás, teve uma época que eu cobri suas férias, né, cara? É, você foi supervisor em tempo. Eu fui chefe por 1 mês também, cara, olha só. Ninguém me respeitava também, né, mas deu na mesma, né? Você, Charles, eu tinha uma relação engraçada com o seu chefe, né, cara? Eu tinha, cara, porque... O que aconteceu? Ele acabou me adotando, cara. O dono da carvoaria. É, porque eu era um cara... Eu era muito comunicativo, então todo mundo rachava o bico, né? Que eu fazia piada, não sei o quê. Então ele falou, mano, vou pegar esse imbecil e vou levar pra fazer entrega comigo, porque ele fala besteira o dia inteiro e me distrai, entendeu? Então ele passava na minha casa pra me pegar e... Eu chegou uma época que eu não pegava mais nem ônibus. Mas peraí, isso aí não era visto como, tipo... Você não era o protegidinho do chefe lá na carvoaria? Isso aí não era ruim não, cara? Não, eu já tava... Na sua carreira profissional? Não, na minha carreira de carvoeiro eu já tava no outro patamar, né, cara? Já era gerente. Eu não jogava mais cocô em cima do muro, cara. Já saí dessa fase, cara. E, tipo, era complicado, porque ele começou a ficar dependente de contar essa piada. Então, tinha dia, cara, que eu tinha uma época que eu fiquei trabalhando em 2 trabalhos, né? Eu fiquei trabalhando na carvoaria e fazia quadrinhos eróticos. Tinha época, cara, que eu ficava falando pra ele e parava a piada na metade, porque eu dormia falando, cara. Nossa. E ele falava assim, então, continua. Ele olhava pra mim e tava babando, assim, no carro, caindo. Atendimento de telemarketing é uma coisa engraçada, cara. Acho que a pessoa, é claro, né, é um emprego difícil pra caramba, né, o Cora sabe como é e tal, você ficar atendendo ali pessoas rabugentas ali o dia todo e tal, mas cara, tem momentos que são muito engraçados, porque a gente trabalhava com suporte técnico, né, inicialmente a gente trabalhou para um portal, inclusive um portal bastante famoso e tudo mais, não vou falar o nome, né, claro. E a gente prestava suporte e tudo mais, e as pessoas, os usuários ligavam lá pra configurar e-mail e, enfim, essas configuraçõezinhas básicas de sistema operacional, né? E aí um certo cliente uma vez entrou em contato lá no suporte e eu precisava saber qual era o Windows dele. E aí eu perguntei pro cliente, né? Eu falei, mas senhor, qual que é o seu Windows, né? Aí ele falou assim que era o Windows Adventure. O quê? O Windows Adventure. Que jogo é esse? Aí eu falei, porra, velho, que merda. Na época, acho que o Windows mais novo acho que era o Vista ou XP, não lembro sinceramente, né? E aí eu falei, porra, velho, não é possível, cara, esse cara tá de brincadeira comigo. E aí a gente tinha uma manhãzinha, né, pra... Caso a pessoa fosse muito leiga e ela tivesse que... não conseguia ver a versão do Windows, a gente pedia pra ela reiniciar, e aí aparecia o logo e ela falaria pra gente qual que era o Windows, né? E aí eu pedi pra esse cara reiniciar o computador. Aí o computador reiniciou, eu escutei a musiquinha do Windows lá reiniciando, e ele falou, olha aqui, ó, é o Windows Adventure, olha aqui, ó. Cara, até hoje eu não sei se esse cara tinha algum mod, algum sistema operacional diferente. Você escutou bem, cara? Você escutou mesmo o barulho do Windows ou você escutou um Sega? O cara ligou o Mega Drive. Um outro trampo bizarro que eu fiz foi pintar quadrinhos eróticos. Era uma coisa que eu tinha até vergonha, assim. Às vezes, antigamente, quando as pessoas perguntavam pra mim o que eu fazia, eu falava, eu pinto quadrinho. Me fala que gibi que é. Mas um gibi dos Estados Unidos, assim, desconhecido, ninguém conhece. Eu nunca falava, né? Eu comecei a admitir que eu pintava piroca depois dos Depois dos poligonautas. Você, cara, ó, você é o único cara que eu conheço que foi carvoeiro e que pintava piroca, cara.
da piroca. Puta que pariu, cara. Ilustrava elas ainda, né? Deixava elas brilhosas ainda. Cara, porque o quadrinho que eu tava era hardcore. Então você, tipo, tinha um close, assim, na piroca, e ela cheia de veia, e eu tinha que colocar brilho. Às vezes tinha que colocar brilho, porque os caras eram alienígena, então ela brilhava no escuro. Entendeu? E, mano, era muito complicado trabalhar em casa, cara. Sabe? Porque, né, minha casa tem uma TV que é mora com a sua mãe? Moro com a minha família. E a única cômodo que tem uma TV é no meu quarto. Sua mãe via essas coisas? Essa é a minha próxima pergunta. Então, o que acontece? De noite, ela entrando assim, filho! Aí vê você assim com a cara bem colada assim na tela, você tá tentando dar aquela caprichada. Opa! Ei, Schwarza! Mico, cara, com esse negócio. Ó, primeiro lugar, teve um dia que eu fui jantar e eu esqueci de desligar o monitor. Aí, meu pai desceu pra assistir o jornal. E na tela tava tipo uma dupla apresentação, sabe? Tipo, era uma mina, um alienígena e um cavalo. E meu pai desceu e olhou pra aquilo. E aí ele ficou olhando assim, daqui a pouco ele subiu, né? E falou pra minha mãe: nossa, o trabalho do Júnior é pesado. Eu nunca tive muita senso de organização. Então eu guardava os desenhos que eu pintava, os desenhos pessoais, junto com os desenhos de putaria. Aí teve uma vez que eu ia mandar um monte de trabalhos meu pra uma agência pra ver se conseguia um trampo na Marvel, que eu ainda tava alimentando aquele sonho de trabalhar na Marvel, pintando lá o Wolverine. Uhum. Aí eu separei lá os Wolverine. E sem querer, cara, foi uma página que tinha uns travestis. Era 3 travestis sodomizando lá uma mina. Aí você mandou junto? Mandei junto. Nossa, cara. Olha. Cara, viu que eu sempre mandei trampo pra esses caras. Eles nunca me respondiam e-mail. Uhum. Esse eles responderam. Lady Murphy, né, cara? Esse eles respondendo. Eles falaram assim: você está procurando um emprego na área errada. Uma vez o cara mandou pra mim um e-mail, isso já não faz, sei lá, uns 5 anos. Me mandou um e-mail no Natal, na véspera de Ano Novo, na verdade, aquele final de ano, aqueles e-mails, né? Com aquelas fotos, aquelas coisas de final de ano. É. Aí o cara me mandou ele achou que tava me mandando Ele copiou muitas pessoas, né? O pessoal da trollagem. E mandou uma garota, né? Com seios avantajados de fora. E era o 00 do 2000 e, sei lá, 2009, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? O cara achou que tava mandando pra mim, mas ele mandou uma menina da França lá, uma garota. E aí depois foi difícil explicar. Trabalhar naquele lugar, né, como operador de telemarketing, era quase sempre muito ruim. Com exceção de alguns raros momentos. Uhum. Como a festa de final de ano. E era um restaurante temático, assim, num bagulho todo self-service à vontade, com bebida, cachaça e comida pra você comer até passar mal e beber até cair. Normalmente a gente bebia até passar mal, não comia. Sim. Mas inclusive era quando as pessoas se revelavam, né? Até as pessoas que eram meio um tanto formaisinhas, assim, no dia a dia. E eu vou misturar 2 histórias, né? Que na verdade isso que não aconteceu exatamente numa festa de final de ano, mas eu acho que tem tudo a ver porque a intimidade aconteceu na festa de final de ano. Tô com medo do que vai vir por aí, cara. Existia lá uma senhora, ela cuidava do RH e era tipo aquela popota da obra, assim, problemas administrativos, ia nela, não sei o que, ia nela, não sei o que. Todo mundo ia nela. Todo mundo ia nela. E eu só preciso me policiar pra não dizer o nome dela no Não faça isso, eu já estou imaginando quem é já. E aí, só uma breve descrição, uma senhora mesmo, tinha lá seus 70 anos, era um tanto obesa. Bastante obesa. Estrela da Morte. E muito parecida com a Estrela da Morte, porque ela era também... Que maldade, velho, que maldade. Enfim... Ela parecia um grande sapo boi, assim. Muito... whatever. E nessa festa de final de ano, ela bebeu bastante, ficou bastante soltinha. E começou com umas brincadeiras de querer dar beijinho nos outros, nos demais. E aí, aquelas pessoas conversavam, né? Não sei o que. Mas aconteceu que algumas pessoas ali durante a festa deram selinhos nessa... senhora. É aquela coisa, a bebida encoraja o peão, né, cara? Pois é, né? Aí você fala que a pessoa não é que ela te faz fazer coisas que você não faria, né? Ela só te dá coragem pra fazer coisas que você não tem coragem de fazer. Enfim, isso aconteceu e aí alguns dias depois teve um happy hour, né, onde fomos a galera do nosso departamento. Essa é até um pouco constrangida de contar, né? Mas vamos lá.
fomos todos nós nesse happy hour e nós éramos uma galera um pouco ignorada, assim, exilada do resto dos operadores de telemarketing, né? Mas coincidentemente nesse dia tinha um outro grupo de operadores de telemarketing do mesmo andar que a gente trabalhava no mesmo bar. E inclusive essa senhorinha, 70 anos, Estrela da Morte, tava lá. E manguaça pra caramba, tava fedendo cachaça já. E aí tava sentado na mesa lá. E aí alguém, em determinado momento, lembrou da festa de final de ano. E aí um filho da puta, que eu não sei quem foi, se eu soubesse ainda hoje, mesmo passado muitos anos, eu bateria nele. Ele pegou e gritou assim, velho: vamos todo mundo beijar a fulana na boca. Nossa. E falou alto assim, tá? E aí no que ele fala isso, a própria levanta e fala: vamos! E quando ela levanta, assim, as peitolas gigantonas dela começam a balangar, assim, pra entender que ela estava sem sutiã. Meu Deus! Meu Deus! E aí ela começou, ela não deu tempo de ninguém pensar ou raciocinar. Pronta pro coito, né, cara? Ela já agarrou o primeiro que tava do lado dela, assim, e tacou-lhe um beijão na boca. E foi indo, um por um. E todos nós, uns 10 caras que estavam ali, naquela noite, pegaram a tiazinha. Pegamos a tiazinha, ou ela pegou todos nós, né, na sequência. E uma coisa que pra mim foi pior, eu acho, que eu fui o último dessa fila. Nossa! Prazer, meu nome é Herpes. Nossa senhora, velho, meu Deus. Mas eu não vou entrar em detalhes. Nessa mesma noite, um de nós, e obviamente não fui eu. Será? E se alguém contestar, eu digo o nome da pessoa. Será? Mas eu vou dizer. Deu um segundo beijo nela e aí foi porque quis. Olha aí, cara. Então ela tinha um merengue, então. Eu não vou dizer quem é, mas ele era o nosso colega estrangeiro da Eu conheço esse cara. Ô, sacanagem, não tá nem aqui pra se defender, velho. Provavelmente nem vai ouvir isso daqui, então tá beleza.